Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo, você que já faz parte aqui do nosso canal, você que já é um atraído pela Palavra de Deus, você que está fazendo essa experiência e chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo cada um de vocês. Lembrando, hoje, quarta-feira, também é dia de São Gregório Magno, mas é dia também de lembrar você que estamos no mês da Bíblia, a importância de ler a palavra, de ler os textos da liturgia, para não ficar só com a meditação, mas buscar os textos, fazer a sua experiência pessoal com o Senhor. Bem, hoje, dia 3 de setembro, é dia do aniversário de casamento dos meus pais, fazendo 42 anos de casados, e eu nesse dia também fui ordenado diácono, então bendito seja Deus, que foi o meu primeiro passo para a ordenação, né, primeiro grau da ordem, no dia 3 de setembro, no dia do aniversário de casamento dos meus pais, aí minha primeira bênção, esse dia foi muito bonito, que minha primeira bênção como diácono foi para eles, né, da renovação dos votos, foi muito bonito esse dia na minha querida paróquia de origem São Brás, lá em Madureira, né. Então, hoje é dia de São Gregório Magno, um grande santo da nossa igreja, um padre dos primeiros séculos que defendeu e firmou em muito tempo a nossa doutrina. Então, muito da nossa fé católica também devemos a ele na defesa da fé. Então, já fica um impulso para cada um de nós que precisamos defender a fé, precisamos viver uma vida cristã autêntica e não deixar que a nossa fé seja vilipendiada, sabe? Seja escarnecida ou se perca ao longo do caminho, mas a minha missão também é guardar a fé, ajudar com que essa fé seja propagada de maneira íntegra e em toda a verdade que ela tem. A primeira leitura, São Paulo agora está falando na comunidade de Colossas, né, dos colossenses, e ele vai chamá-los de santos, porque eu e você temos um chamado, né, à santidade. E se eu não começo a viver esse chamado no hoje da minha vida, pode ser que não dê tempo. Esses dias a gente estava vendo, né, a liturgia. Se eu não me engano, segunda falava da parousia, né? Ontem também trazia um pouco dessa realidade da busca do céu e tudo. Então, de estar preparado, ser prudente e vigilante. A todo tempo nós precisamos estar atentos e preparados para a vinda do Senhor. Então, eu preciso ser santo no hoje da minha vida. No ordinário do que eu tenho que fazer, eu preciso buscar a santidade, fazer bem o que eu tenho que fazer, ofertar o que eu tenho que ofertar a Deus, sacrificar-me onde é necessário, porque eu preciso ser santo no meu dia de hoje. Também ele vai lembrar a cada um de nós da missão primeira da igreja, que é orar, porque ele vai dizer, estamos orando por todos vocês, e essa é a missão principal da igreja. A gente tem que ter pastoral, tem que ter animação, tem que ter evangelização, mas em primeiro lugar a gente tem que ter oração. Porque a igreja vive da oração, a igreja vive do joelho dobrado, da entrega. E aí ele vai falar também que está muito contente porque ele evangelizou e anunciou aquela comunidade e formou Epáfras para que ele pudesse conduzir aquela comunidade. Então sempre tem que haver uma liderança que conduza, uma liderança que oriente. Então aí, os coordenadores de pastoral precisam ser lideranças que conduzam, que levem para frente, que façam as coisas, que contribuam para a paróquia crescer. Assim como Epáfras está contribuindo para que essa comunidade cresça. Porque São Paulo foi lá, anunciou, evangelizou, trouxe gente e alguém tem que continuar a missão porque São Paulo tinha que ir adiante, fazer a mensagem chegar em outros lugares, em outras comunidades. Então aquele que estava ali, que foi escolhido, precisa fazer bem a sua missão, precisa desenvolver o ministério para o qual foi chamado, foi ungido e capacitado pelo Senhor. O Evangelho vai falar também para nós, vai complementar aquilo que eu estava dizendo esses dias, da dinâmica casa-sinagoga que Jesus sempre vivia, né? Porque ele vai sair da sinagoga e vai para a casa de Simão Pedro. E aí, então, ele curou ontem o endemoniado na sinagoga e agora vai curar a febre da sogra de Pedro. Então a gente vai vendo que em todos os lugares que ele está, ele sempre faz a mesma coisa. E fica o questionamento para nós. Nós estamos também sendo a mesma coisa em todos os lugares que passamos? Nós estamos fazendo o mesmo e o melhor? Porque às vezes fazemos o mesmo. Somos porcos em casa, porcos na igreja. Somos falsos em casa, falsos na igreja. Não é isso. Estou falando em fazer bem as coisas, em fazer o que se tem que fazer. Ter uma única missão, que é anunciar o evangelho onde nós estivermos, é gastar a nossa vida onde nós estivermos,
mães que gastam sua vida em casa e se ofertam também pela missão na igreja, pais que gastam sua vida em casa e ofertam sua vida também pela igreja, crianças, jovens também que fazem o que tem que fazer em casa, mas também oferecem sua vida no serviço à igreja. É assim que a gente precisa caminhar, no oferecimento do serviço como oferta de amor pelo Senhor, por Deus. É isso que nós devemos e precisamos fazer. Também nós vamos ver que a sogra de Pedro, logo depois que ficou curada, ela levantou e foi servir. Porque Deus, ele nos cura, Deus, ele vai fazendo as suas obras na nossa vida sempre em vista do serviço. Porque o cristão, a primeira missão da igreja sempre é rezar. E a segunda missão é serviço. Por quê? Porque é a parte prática da minha oração. Quando eu rezo, eu estou me abastecendo de Deus. E aí a parte seguinte é o quê? É o serviço, onde eu vou transbordar e derramar em alguém. Onde eu vou chegar a outras pessoas, fazer com que a mensagem, o anúncio cheguem a outras pessoas, para que sejam alcançadas, sejam atraídas para experimentar o que um dia eu experimentei. Então essa também é a minha missão. Ir ao encontro de outras pessoas, levar a mensagem, o anúncio do evangelho a outras pessoas, para que também conheçam, para que também amem, para que também desejem, para que também queiram viver uma vida próxima do Senhor. Então é dessa maneira que a gente precisa caminhar, se enchendo na oração e derramando nos irmãos. Se enchendo na oração e derramando nos irmãos, porque essa é a dimensão do serviço. E depois que Jesus curou a sogra de Pedro, começaram a trazer um monte de gente para ele curar. Ele não se omitiu do que tinha que fazer, curou, libertou aquelas pessoas. Porém, quando quiseram prender Jesus e dizer que ele não podia sair dali, que tinha que ficar ali, ele vai embora e ele diz: tenho que anunciar também às outras cidades. Jesus tinha muita convicção da sua missão e não deixava com que o respeito humano, com que o desejo de outros, com as coisas que aconteciam ao seu redor, atrapalhasse ou fizessem ele perder o foco, porque ele tinha convicção do que ele tinha que fazer. Isso também é necessário para nós. Nós precisamos ter convicção da nossa missão, convicção do nosso chamado, convicção do que Deus espera e quer para cada um de nós. Porque senão, pessoas ou nós mesmos vamos ser levados a desistir. Porque quando eu não estou convicto de que foi Deus que me chamou, quando eu não estou convicto de quanto Deus me ama, quando eu não estou convicto da obra que Deus está realizando na minha vida, as dificuldades, as contrariedades, as provações vão me fazer perder o foco e podem até me fazer parar, abandonar a vida cristã, deixar tudo e querer ir para outro lugar. Então nós precisamos ter convicção, em primeiro de quem eu sou, filho de Deus, depois do que Deus me chama a fazer, da minha missão, da minha vocação, daquilo que eu tenho que desenvolver. E assim, somente assim nós vamos caminhar. Então eu me encho na oração e me entrego, me gasto, me oferto também através do serviço aos irmãos. Mas isso eu preciso estar convicto de que Deus me chama, de que Deus me impulsiona. E não sei onde, mas eu me deixo levar, me deixo conduzir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.